A Odisseia é a maior história de aventura. Um rei guerreiro em uma jornada desesperada para casa, para não perder a mulher que ama e o país que governa. No caminho enfrenta animais selvagens, furacões, canibais gigantes e deve derrotar todos. A pesquisa moderna revela verdades incríveis por trás do mito épico. Esta é a história real da Odisseia de Ulisses, a maldição dos mares. Confronto dos deuses. Dez marinheiros apavorados estavam presos na toca de um ciclope canibal. 2 de seus companheiros foram devorados diante deles. Cada um deles temia ser o próximo a morrer. Os homens precisavam de um milagre e esperavam que seu líder o salvasse. Ele se chamava Ulisses. Ulisses nunca parou de pensar. Ele nunca desistiu. Ele se recusava a acreditar que pudesse ser derrotado. Essa era uma parte fundamental do caráter dele. Ele era um homem inteligente, que faria o que fosse preciso. Ulisses era um herói sagaz, um líder que usava o intelecto em vez da força. E precisaria de toda a sua esperteza para escapar vivo do Ciclope. O interessante sobre Ulisses é que, ao contrário dos outros heróis, Ulisses era totalmente mortal. Ele era um homem. Então nos ligamos a ele de modo especial e a popularidade que ele tinha entre os antigos era por isso. A história de Ulisses, intitulada Odisseia, foi escrita por um poeta grego chamado Homero no século 8 a.C. A história da Odisseia é algo que todos entendemos porque tem a ver com uma pessoa que enfrenta muitas frustrações e muitos obstáculos. A jornada de Ulisses para casa é uma história atemporal de perseverança. Essa história também simboliza uma nova era na Grécia Antiga. Acho que a Odisseia, de certo modo, é como um livro de James Bond. Quando se pensa sobre o que Ian Fleming escreveu, ele sempre colocou o herói em locais da vida real. Acho que Homero fez o mesmo. Em uma época em que os gregos exploravam as terras distantes além do Mediterrâneo, Ulisses representava o aventureiro. Existem muitas histórias refletidas na Odisseia sobre essa expansão do povo grego, em que eles fundavam colônias e corriam boatos sobre diversos monstros e outros perigos para os marinheiros. A história de Ulisses começou em Ítaca, a ilha mítica que ele governava. Ele era um rei, respeitado e feliz. Tinha uma esposa a quem amava muito e era muito amado por ela. Eles tinham um filho pequeno. No mito, Ítaca era um oásis de paz rodeado por inimigos. Esparta e Troia, as superpotências da época, eram rivais há anos. Então, um caso envolvendo a mais linda mulher da Terra provocou uma guerra. Helena, a rainha de Esparta, fugiu com o príncipe de Troia. Esparta pressionou Ítaca a entrar na guerra e a levar Helena de volta. Com a honra em jogo, Ulisses entrou na guerra. Ele foi para a batalha sabendo que talvez nunca mais visse a família e seu reino. Ulisses liderou uma frota de 12 navios até Troia e logo se viu na frente da batalha. A luta por Helena continuou por 10 anos, até que as forças gregas encontraram uma muralha, literalmente.
A muralha de Troia era tão enorme e impenetrável que os gregos achavam que fora construída pelos deuses. Na antiguidade, todos pensavam que tinha sido construída por alguma intervenção divina a favor dos troianos. Com a guerra bloqueada, Ulisses criou uma estratégia engenhosa para ultrapassar a muralha. Ele disse: devemos construir um cavalo oco de madeira, que deixaremos na praia, fingindo termos desistido, fingindo que os troianos são melhores que nós e que voltamos para casa. Dentro do cavalo estarão nossos guerreiros, e eu irei com eles, disse Ulisses, é claro. E os troianos vão levar o cavalo para dentro, porque vão pensar que é um presente para os deuses. Quando o dia raiou, os troianos ficaram atônitos. Os gregos sumiram e havia um cavalo gigante fora das muralhas. Assim diz o mito, mas será que aconteceu mesmo? Os estudiosos sempre acharam que Troia era uma cidade imaginária e a Guerra de Troia era só uma lenda. Mas no final do século XIX, uma colina a oeste da Turquia revelou algo impressionante. Uma cidade antiga com uma muralha enorme. E as ruínas de um grande palácio. Duas características da Troia de Homero. As estruturas foram queimadas, como na cidade mítica. O local fica próximo à costa, na região em que se acreditava que Troia estava situada. E o terreno é similar à paisagem descrita por Homero. Mas não é só isso. Os arqueólogos encontraram evidências de guerra nas ruínas. Encontramos diversas pontas de flechas e de lanças em Troia. Também achamos um esqueleto não enterrado na cidade de Troia. Isso é uma evidência importante de guerra, porque os antigos tinham o horror de deixar corpos insepultos dentro das muralhas das cidades. Eles não fariam isso, a não ser que estivessem em circunstâncias muito extremas. A Guerra de Troia realmente aconteceu? Existe alguma verdade na história de Ulisses? A busca de pistas nos leva ao mito. Ulisses e seus homens ocultaram-se no cavalo de madeira que foi levado para a cidade de Troia. Os troianos pensaram que fosse uma oferenda de paz. O cavalo era um símbolo de Troia. Os troianos eram famosos como criadores de cavalos. O terreno que circundava Troia era para a criação antiga de cavalos, que o Kentucky é para a criação moderna de cavalos. Assim, deixar um cavalo parecia ser uma homenagem aos troianos, um símbolo do que Troia significava. Os troianos caíram na armadilha e celebraram o final da guerra com uma grande festa, com distribuição de muito vinho e muita comida. Todos simplesmente adormeceram na cidade de... Enquanto os troianos dormiam, Ulisses e seus homens saíram do cavalo. Existe uma ótima descrição em nossas fontes. Os troianos dormiam inocentemente, sonhavam e relaxavam, enquanto os gregos atravessavam a cidade como sombras que rastejavam pelos caminhos escuros. Os gregos atacaram de madrugada. Os troianos foram pegos de surpresa e Troia foi incendiada. A estratégia de Ulisses teve sucesso. O cavalo de Troia venceu a guerra e ele foi aclamado como um herói. Muitos
Os heróis desse período histórico e também na mitologia grega foram celebrados por serem grandes guerreiros. Eles eram fortes e hábeis com o arco. Ulisses era diferente. Era um herói festejado porque ele era astuto e muito inteligente. Ulisses lidava bem com a pressão. Ele se viu muitas vezes em locais em que nenhum homem conseguiria escapar. Ele enfrentou a morte certa por muitas e muitas vezes e sempre conseguia achar uma solução. Ele era um tipo de MacGyver antigo. Ulisses sobreviveu por 10 anos de luta em um conflito brutal. Estava ansioso para voltar para Ítaca, mas a Guerra de Troia não era nada perto do que o esperava. Uma diversidade de monstros e desastres. A Odisseia estava apenas começando. Na Odisseia de Homero, a Guerra de Troia terminou. Agora começava a jornada para casa. Ítaca, a ilha de Ulisses, ficava a 565 milhas náuticas de Troia. Na antiguidade, a viagem levaria semanas. Quando Ulisses saiu de Troia, ele queria ir para casa, mas eu não acho que, de modo algum, ele previsse que iria demorar 10 anos para chegar em casa. Vamos! Homens! Acho que ele pensou que poderia parar no caminho para fazer algumas incursões, talvez para mostrar parte do seu sucesso e... achava que em 1 ou 2 meses chegaria a Ítaca. Ulisses partiu para Ítaca com uma frota de 12 navios e uma tripulação de 600 marinheiros. É uma frota enorme para os padrões antigos. Mas isso poderia ter sido real? Em 1988, 2 mergulhadores encontraram um naufrágio incomum na costa ao sul da Sicília. O barco tinha 18 metros de comprimento por 7 de largura e era o maior navio antigo já descoberto. Mas qual era sua idade? Os cientistas analisaram os 3 anéis nas pranchas de madeira recuperadas pelos mergulhadores. Os resultados foram incríveis. O barco data de 500 anos antes de Cristo, 2 séculos depois da Odisseia. Foi uma descoberta empolgante. Esse seria o tipo de barco que Homero imaginou para a Odisseia. Em 2008, o barco foi retirado do Mediterrâneo e levado para uma doca, na Inglaterra, para ser estudado minuciosamente. Aqui, os especialistas compararam o barco com a descrição dos barcos de Ulisses feita por Homero. O resultado? Uma correspondência perfeita. O interessante neste barco, em relação aos barcos do norte da Europa, é que foi feito com encaixes ligados juntos com cordas. Esse é o método descrito na Odisseia. Agora, depois de 2.500 anos no fundo do Mediterrâneo, este barco dá aos estudiosos um vislumbre do mundo de Ulisses. Este não é um barco primitivo, mas sim um equipamento tecnológico sofisticado. A jornada de Ulisses poderia ter acontecido, e o mais empolgante disso é que nós temos um barco que é comparável aos barcos que ele usaria. O mito continua. Ulisses dirigia-se para casa. Penélope, sua esposa fiel, e seu filho de 10 anos, Telêmaco, esperavam ansiosos seu retorno. Mas em sua ausência, o palácio fora tomado por libertinos que queriam roubar sua esposa e seu trono. Ulisses estava ausente há tempos. Penélope era fiel, mas estava cercada por pretendentes que queriam casar-se com ela.
E, casando-se com Penélope, é claro que queriam ter o poder que viria com isso e se apoderar do domínio de Ulisses. Então, a situação não era fácil. Se Ulisses não chegasse logo, sua luta teria sido em vão. A primeira parada de Ulisses foi a cidade costeira de Ismara. Lá, ele buscou vingança contra um antigo inimigo. Lá havia um grupo de pessoas que se aliara aos troianos e ajudaram os troianos contra os gregos. E Ulisses, então, queria se vingar deles de qualquer jeito. Ismara pode ter sido um dos lugares da Odisseia com base em um local real. Na antiguidade, dizia-se que lá moravam os guerreiros mais ferozes do mundo. Eles eram lutadores excepcionais e sua especialidade era a guerra não convencional. Grandes guerrilheiros e rebeldes do mundo antigo. Mas isso não deteve Ulisses. No mito, ele e seus homens desceram à praia, prontos para a batalha. Eles invadiram a cidade, roubaram os tesouros e partiram para casa. Mas então cometeram um erro. Beberam demais, comeram demais e dormiram na praia. A festa da vitória foi prematura. Na manhã seguinte, os nativos atacaram os homens adormecidos. Minutos depois, 72 marinheiros estavam mortos. Os outros mal conseguiram escapar vivos. Foi uma dura lição sobre subestimar o inimigo. E o primeiro de uma série de erros fatais cometidos por Ulisses e seus homens. Ele conseguiu manter a maior parte dos seus homens, mas perdeu muito e aprendeu uma lição muito dura sobre manter todos alertas o tempo todo. Essa seria uma jornada muito perigosa. Existe um tema em Homero que podemos simplesmente descrever como sempre estar preparado, nunca baixar a guarda. Inúmeras vezes nós vemos pessoas que têm um gostinho de vitória e imediatamente festejam. E seu inimigo mais fraco e menos equipado, sedento de vitória, se aproveita disso. Esse é um ciclo que vemos muitas vezes na história antiga e podemos dizer na história da guerra moderna também. Ulisses e seus homens ficaram traumatizados e permaneceram no mar por 2 semanas. Mas não por opção. A frota encontrou outro obstáculo intransponível: um furacão. A tempestade jogou-os fora do mapa e, a partir daí, até o final das suas aventuras, Ulisses está sempre em uma certa terra de ninguém. O furacão levou a frota até o norte da África. Lá, em uma ilha exótica perto da costa, Ulisses e seus homens desceram em um tráfico de drogas mitológico. Os nativos os acolheram calorosamente e lhes ofereceram lótus, uma flor adocicada com efeito de alteração da consciência. Ulisses logo suspeitou e estava certo em ficar alerta nessa situação, porque o que aconteceu quando seus homens comeram lótus é que, bom, a flor é um tipo de droga, e eles ficaram muito felizes e esqueceram o que estavam tentando fazer, ou seja, voltar para casa. Eles queriam ficar na terra do lótus para sempre. Alguns especialistas acham que os comedores de lótus simbolizavam uma praga da Grécia Antiga, a dependência de drogas. Os gregos conheciam a papoula. Existem muitos selos e objetos micênicos em que vemos a papoula, então eles conheciam o ópio e também o haxixe. A questão é que os seres humanos gostam da embriaguez. Na Odisseia, sua função é mostrar como as pessoas podem perder o caminho para casa. E isso é muito humano. Mais uma vez, a tripulação foi desviada pela complacência. Esse é um tema que permeia toda a Odisseia. Mas Ulisses, o líder, permaneceu sóbrio. Ele tinha apenas uma meta: retornar para Ítaca, onde o esperavam sua esposa e seu filho.
Ele disse, vamos, seus idiotas, vamos voltar pro barco. E eles partiram. É um episódio incrivelmente curto, mas muito tem sido escrito sobre ele. E eu acho que o motivo é porque todos conhecem essa experiência. Todos se cansam. Todos se estressam. E o que poderia ser mais atraente do que comer, beber, fumar e ingerir algo que o ajude a esquecer? A jornada para casa recomeçou, mas a curiosidade pode ser fatal. Quando a frota chegou a outra ilha, repleta de animais de caça, parecia um sonho realizado, que logo se transformou em pesadelo. Ulisses e seus homens tinham chegado à terra de um gigante que comia homens e estava na hora do jantar. Ulisses, um herói mítico, tentava voltar para a esposa e o filho depois de 10 anos de guerra. Mas a viagem não corria conforme planejado. Depois de semanas no mar, ele perdeu 72 homens em uma emboscada e enfrentou um furacão que o tirou da rota. Uma ilha desconhecida trouxe a oportunidade de estocar provisões e melhorar o moral. É o que parecia. Há diversas razões pelas quais Ulisses teria de ir à praia. Uma era que estavam no mar há tempos. E ele precisava ir à praia para conseguir provisões. Mas outra coisa a lembrar sobre Ulisses é que ele era muito curioso. Algumas vezes curioso demais para seu próprio bem. Ele queria saber... ele ficava intrigado com o conhecimento. E assim, algumas vezes ele foi um pouco longe demais. Existe uma revelação da personalidade grega nesse período de expansão e colonização gregas. Os gregos, na época de Homero, queriam ir para o mundo novo por muitas razões econômicas sólidas, mas também queriam ir porque eram muito curiosos. Ulisses escolheu os 12 melhores homens para explorar a ilha com ele. Antes de sair, ele pegou mais um item, um odre de pele de cabra cheio de vinho. Isso salvaria sua vida. A prioridade era encontrar algo para comer. Perto da praia, eles tiveram sorte. Vejam! E encontraram uma caverna repleta de comida. Mas só faltava uma coisa: o dono da caverna. Quando chegaram à caverna, os homens de Ulisses viram muita comida e se aprontaram para pegá-la e sair logo dali. Mas Ulisses era muito curioso e quis ficar ali. Ele achava que a pessoa que morava ali devia lhe dar um presente. E isso era tradicional na sociedade grega antiga. Uma pessoa que chegava como um estranho nas terras de outra pessoa recebia um presente. Quando um estranho aparecia na sua cidade, sabe, você o acolhia, lhe dava um lugar para descansar, lhe dava comida e era gentil com ele. Na caverna, Ulisses e seus homens serviram-se de um banquete há muito esperado. Ao pôr do sol, o dono da caverna retornou. Mas ele não era quem os marinheiros esperavam. Ele era um ciclope gigante. Um selvagem com a força de 20 homens e um olho enorme no meio do rosto. Ao vê-lo, Ulisses e seus homens esconderam-se nas sombras. Mas o ciclope acendeu o fogo e os homens foram vistos. Quando o Ciclope chegou em casa, ele viu que os homens tinham roubado seus alimentos e ficou muito bravo. Então Ulisses se apresentou e disse: "Olá, viemos de terras distantes, onde está o nosso presente?" Ele foi um pouco rude também. Então podemos entender que o Ciclope ficasse um pouco irritado. Tudo isso começou terrivelmente errado. Num piscar de olhos, o Ciclope inclinou-se, pegou 2 marinheiros e os devorou. Não sobrou nenhum pedaço deles, nem mesmo os ossos.
Quando os gregos viram o Ciclope comer 2 marinheiros gregos, eles ficaram aterrorizados. O canibalismo na Grécia Antiga era um ato incrivelmente bárbaro. Para eles, a marca de uma pessoa civilizada era o modo como comia e bebia. Os homens ficaram apavorados e também frustrados com Ulisses por tê-los levado a essa situação terrível. E decidiram, bom, vamos matar o Ciclope enquanto ele dorme. Mas Ulisses, felizmente, era o mais astuto de todos e disse, não podemos matá-lo. Nesse momento, Ulisses tinha um problema. Se ele e os marinheiros matassem o Ciclope, então ficariam presos na caverna porque não eram fortes o bastante para tirar a pedra. Porém, se os homens não matassem o Ciclope, certamente iriam morrer. Era uma situação desesperadora. Mas Ulisses já lutara demais para desistir agora. Se não podia vencer pela força, poderia vencer pela inteligência. Ele não deixou de ter esperanças. Mesmo que os homens da caverna do Ciclope sentissem que iam morrer, Ulisses continuava pensando e planejando. O Ciclope gigante é um dos monstros mais incríveis da mitologia. Mas poderia ser mais do que uma criação de Homero? Alguns especialistas pensam que ele foi inspirado por um monstro verdadeiro. E esta pode ser a prova. Ulisses e seus homens confrontavam uma morte certa na caverna de um Ciclope monstruoso. Dois homens já tinham sido devorados e o selvagem iria matar outros. Ao nascer do sol, o Ciclope comeu mais 2 homens. E depois saiu para cuidar dos carneiros, fechando a caverna com uma pedra. O tempo estava se esgotando. E o criador do cavalo de Troia precisava de outra ideia salvadora. E logo... Ulisses era alguém que sobrevivia pela inteligência. O que torna Ulisses diferente de todos os outros personagens míticos é que ele sempre pensava antes de agir. E ele tendia a encontrar uma solução astuta, em vez de uma mais direta. Esse é o mito. Mas qual é a ligação com a realidade? O Ciclope gigante parece ser fruto de uma imaginação perturbada. Mas pode se basear na ciência? Existem 3 fatos diferentes da vida antiga que poderiam ter inspirado o monstro de Homero. O primeiro é uma doença rara que causa um único olho em fetos. Essa doença se chama ciclopia e pode ter sido conhecida pelos gregos antigos. A exposição a alguns tipos de toxinas alcaloides que são achadas em ervas pode fazer com que as mulheres grávidas tenham filhos com ciclopia. Bom, isso é muito interessante porque algumas das ervas que têm essas substâncias perigosas eram ervas que os antigos médicos gregos prescreviam a seus pacientes. A ciclopia ocorre quando as toxinas impedem que o cérebro se desenvolva. Em vez de ter 2 órbitas oculares separadas, surge uma grande. E então nasce um ciclope. Isso poderia servir de inspiração para lendas sobre criaturas de um olho só que vagavam pela Terra. Mas também é possível que o Ciclope de Homero fosse inspirado por algo muito maior. Um vulcão. No mito, Ulisses descreve o Ciclope como uma montanha humana levantando a cabeça e os ombros sobre o mundo. É bem possível que os antigos gregos olhassem para vulcões em erupção, como o Monte Etna, e vissem um olho vermelho e raivoso do vulcão que cuspia rochas e lava quente. E podem ter imaginado um tipo de homem-montanha monstruoso com um olho só que estava atacando raivosamente a humanidade. Mas existe outra inspiração para o Ciclope no mundo real.
Fósseis escavados por arqueólogos antigos. Os gregos antigos tinham muito interesse pelo mundo natural e coletavam muitos espécimes. É claro que eles encontravam muitas amostras de fósseis na natureza também. Bom, o crânio de um elefante é uma coisa muito impressionante, porque há uma grande abertura bem no meio da testa. As órbitas oculares parecem relativamente pequenas e estão situadas na lateral. Então, se você não souber o que era, é bem possível imaginar que fosse o crânio de uma criatura gigantesca com um único olho. A Odisseia continua. Ulisses e seus homens estavam presos na caverna do Ciclope. Se algo não acontecesse logo, todos seriam devorados. Mas Ulisses continuava concentrado. Há muito medo em torno de todo esse episódio, e os homens ao redor dele tendem a ser derrotados pelo medo. Isso não acontece com Ulisses. Ele percebia de um modo frio e racional que as emoções só iriam atrapalhar, só o impediriam de achar um modo de escapar e solucionar o problema. Ele se focava sempre no problema e apenas no problema. Enquanto o Ciclope cuidava dos carneiros, Ulisses viu uma enorme estaca de madeira e teve uma ideia. Com a ajuda dos homens, ele desbastou a ponta estreita e deixou-a muito fina. Endureceu-a com o fogo e esperou. Ao cair da noite, o Ciclope retornou. Ele pegou mais 2 marinheiros e comeu-os vivos. Algum tempo depois, Ulisses apresentou-se com o vinho que trouxera do barco e o ofereceu ao Ciclope. O selvagem tomou um gole e depois mais outro e mais um pouco. E logo começou a cambalear. Algumas pessoas pensam, quando ouvem que o Ciclope bebeu alguns copos de vinho e acabou adormecendo no chão, que ele devia ser muito magrinho e que não tinha tolerância ao álcool. Bom, na verdade, o vinho antigo era muito mais forte do que o vinho atual. Na antiguidade, havia um vinho muito forte, que podemos até chamar de vinho reforçado, que tinha um teor alcoólico muito alto. E normalmente o que se fazia era medir o vinho e depois diluí-lo com água para obter uma bebida adequada para o jantar. O vinho que Ulisses deu ao Ciclope estava em forma totalmente concentrada. Enquanto o gigante cambaleava pela caverna, ele perguntou o nome de Ulisses e ouviu uma resposta inteligente. Ulisses disse: "O meu nome é Ninguém." E nesse ponto não há como algum de nós realmente perceber como isso se encaixa no plano, mas já era parte do plano de Ulisses desde o início. Então o Ciclope desabou no chão, adormecido. Ulisses agiu sem demora. Com a ajuda de seus homens, ele levantou a estaca, correu para a frente e a enfiou no olho do monstro. Ouvindo os gritos do Ciclope na caverna, os outros Ciclopes vieram e perguntaram: "O que está vendo aí dentro?" "Ouvimos seus gritos, algo terrível deve ter acontecido." O Ciclope então responde: "Ninguém está me machucando, ninguém está me ferindo." E os outros Ciclopes então balançam a cabeça e dizem: "Bom, se ninguém o está ferindo, podemos voltar para a cama." Então, o truque que nosso herói Ulisses tinha começado a preparar antes na história, ao não dizer seu verdadeiro nome e falar que seu nome era Ninguém, agora vemos que deu resultado. O Ciclope ferido retirou a pedra, cego de raiva. Ulisses viu a abertura e agiu depressa. O Ciclope sentou-se na entrada e Ulisses não deixou que os homens saíssem. Ele sabia que o Ciclope os pegaria e não deixou que montassem nos carneiros, pois sabia que teria de ser muito astuto. Ele os amarrou embaixo dos carneiros. Ao amanhecer, os carneiros foram pastar, com Ulisses e seus homens embaixo deles.
O Ciclope não era um ser completamente tolo. Ele sabia que os gregos poderiam tentar fugir da caverna e, conforme os carneiros passavam, ele passava a mão por cima, mas os gregos estavam lá embaixo e ele não percebeu. A fuga de Ulisses da caverna do Ciclope é o exemplo perfeito do valor da inteligência. João e o Pé de Feijão, Davi e Golias. É o homem magrinho e esperto que vence o grandalhão tolo. Os grandes obstáculos que enfrentamos podem ser superados pela inteligência. Então, essa é uma história fundamental e também é muito importante para a humanidade. Ulisses era engenhoso, mas ainda não dominara o seu orgulho. Quando o barco se afastava da costa, ele não resistiu e revelou sua identidade. Sou eu! Foi um erro que o perseguiria nos anos seguintes. O Ciclope estava lá amaldiçoando. De repente, Ulisses inesperadamente virou-se e disse: "Você quer saber quem sou eu? Eu sou Ulisses, filho de Laertes." Sou Ulisses! Para nós, esse parece ser um ato idiota, mas a coisa mais importante para um herói grego era algo chamado Klaus, fama. Então era a fama, a reputação que realmente importava. Uma coisa que Ulisses fez nesse momento foi se assegurar de receber o crédito pelo que aconteceu. O Ciclope estava cego e derrotado, mas tinha uma esperança de vingança. Seu pai era poderoso. O Ciclope era um dos filhos do deus dos mares, Poseidon, que queria fazer Ulisses pagar com a vida. Ulisses, o maior dos mortais na mitologia, estava perdido no mar há mais de 2 meses. Estava ansioso para voltar para seu reino e sua família, mas ainda estava longe. Todos os outros heróis que ainda estavam vivos, das forças gregas em Troia, chegaram em casa. Só um deles ainda não retornou, e é Ulisses. Ele era literalmente o último herói nos mares. Desde o início, a viagem de retorno de Ulisses não seguiu conforme os planos. Ele enfrentou um exército mortal e um ciclope sedento de sangue e foi desviado de seu curso pelos ventos de um furacão. Essas ameaças teriam abalado o espírito da maioria dos homens, mas Ulisses não era como a maioria. Uma das coisas que torna Ulisses um personagem tão forte é que cada desafio que aparecia, ele tratava como só mais um obstáculo a superar. Ulisses ainda teria de enfrentar o pior obstáculo de todos. O Ciclope, que ele cegou para escapar, era filho de um dos deuses mais poderosos da mitologia. O Senhor dos Mares, Poseidon. O Ciclope pediu ao pai, o deus Poseidon, que o vingasse de Ulisses, que o matasse ou então que transformasse o resto de sua viagem num verdadeiro inferno. Ao atacar o filho de um deus, ao atacar o Ciclope, que era filho de Poseidon, ele cometeu um erro duplo. O primeiro é que ele irritou um deus, mas o segundo é que irritou o deus dos mares e estava navegando para casa. Ulisses enfrentava 2 grandes desafios: sobreviver à ira de Poseidon e voltar para casa antes que outro homem roubasse sua esposa. Com o passar do tempo, os pretendentes que cortejam Penélope ficaram mais audaciosos. Os gregos viam que ali estava uma mulher bela, maravilhosa e capaz, Penélope, e que ela estava sozinha. Ela também era muito rica e muitos homens iam tentar conquistar a sua afeição. Mas Penélope ainda tinha esperança de que seu marido voltasse para casa. Ela
ainda acreditava que Ulisses estava voltando e estava disposta a fazer tudo o que pudesse para garantir que o trono ainda estaria disponível para ele quando chegasse. Alguns dias depois de escapar ao Ciclope, Ulisses encontrou alguém que podia ajudá-lo a chegar em casa. Na ilha de Eólia, ele encontrou um rei chamado Éolo. O rei Éolo tinha um poder especial. Ele podia controlar os ventos. Ele podia regular e controlar a direção dos ventos. Em segredo, o rei Éolo deu um presente a Ulisses. Uma bolsa contendo todos os ventos que poderiam tirá-lo do rumo. Desde que a bolsa ficasse fechada, ele teria uma viagem tranquila até Ítaca. Esse era um presente muito importante para os viajantes antigos. Isso equivaleria a dar a Ulisses uma frota de aviões a jato. Os ventos eram a força motriz dos barcos antigos. Era um presente maravilhoso porque os ventos iam levá-lo para casa. Por 9 dias e noites, os gregos navegaram para Ítaca com ventos favoráveis. Finalmente, Ulisses estava a caminho de casa. Ele ficou acordado o tempo todo trabalhando no barco. No 10º dia, Ítaca surgiu no horizonte. Mas a fadiga venceu o herói. E quando Ulisses adormeceu, os marinheiros quiseram descobrir o que havia na bolsa misteriosa. Os homens pensaram que havia ouro, havia prata, havia tesouros que Ulisses não queria partilhar com eles. Eles queriam uma parte, e a curiosidade, junto com um pouco de cobiça, levou-os a agir. Com as praias de Ítaca à vista, eles abriram a bolsa. E a maldição de Poseidon abateu-se sobre eles. Segundos depois, a esperança de chegar em casa havia desaparecido. Os ventos imediatamente levaram a frota para a Eólia. Mas, desta vez, ele não teria a ajuda do rei. Ulisses perguntou a Éolo: "Você pode nos ajudar de novo?" E Éolo respondeu: "Não. Você foi claramente amaldiçoado pelos deuses. Não havia modo mais fácil de chegar em casa do que com aquilo que eu lhe dei. Se não chegou em casa, é porque algum deus está contra você e eu não vou interferir. Siga seu caminho." Foi outro duro revés para Ulisses. Mas ele não perdeu tempo pensando no que acontecera. Ele pode ter se desanimado, como nós teríamos, ou até mais do que todos nós, mas ele sempre continuava, ele sempre encontrava um jeito. A perseverança de Ulisses foi testada novamente alguns dias depois da partida de Eólia. A frota chegou a um porto misterioso e foi atacada por uma raça de gigantes canibais. Em questão de minutos, Ulisses perdeu centenas de homens e ficou apenas com um barco. As ondas tingiram-se de vermelho com o sangue. Mais uma vez, a maldição de Poseidon foi cruel e devastadora. Vamos! Homens! Quando Ulisses partiu de Troia, ele não pensou que teria uma jornada épica para sua casa. Acho que ele nem imaginava o tipo de jornada, as dificuldades e aventuras que encontraria no caminho para casa. As aventuras de Ulisses estavam apenas começando. O resto de sua viagem para casa traria desafios mais intimidantes do que os enfrentados por qualquer outro homem. Na continuação da história de Ulisses, o herói mortal era um homem marcado. Poseidon colocou sua cabeça a prêmio. E a cada dia, a tripulação e as chances diminuíam. Até que Ulisses se viu sozinho, um homem contra tudo, com uma meta: chegar em casa
antes que fosse tarde demais.